Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma reunião da nossa quarta-feira, né? Se sintam todos acolhidos, com muita energia, com muito amor. Nestes breves minutos que estaremos aqui reunidos nesse espaço digital, online, mas que reforçando, né? Estamos unidos em pensamento, em sentimento, em vibração, energia, que nos conecta e não necessariamente precisamos estar de corpo presente uns com os outros, embora seja sempre muito bom, né? Quando a gente pode estar juntos, confraternizando, nos abraçando, nos olhando, nos vendo uns aos outros, percebendo e nos sentindo. Isso faz parte, né, da nossa trajetória enquanto humanos nesta casa. Mas na impossibilidade, não podemos nos abater, deixar nossos ânimos afrouxarem, e devemos agora realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, que a doutrina espírita nos esclarece, e agora é hora da gente vivenciar, não é verdade? Essas questões de, mesmo não estando nos vendo fisicamente, sabemos que estamos conectados, né? Por essa energia amorosa que Deus nos permite vivenciar nessa encarnação, nesse planeta, escola, casa, nossa Mãe Terra. Então é com esse sentimento de amparo, de cuidado, de muito amor, que nós convidamos a todos os nossos irmãos neste instante a estarem agora com os olhos fechados, unidos num só pensamento, pensando em Deus, em Jesus, nosso Mestre, os nossos espíritos amigos, mentores, anjos da guarda, que neste instante também, na esfera espiritual, se reúnem a nós em pensamento, para que possamos nesta noite de hoje sorver o bálsamo dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos todos receber as bênçãos energéticas do mundo espiritual que cai sobre todos nós neste instante e por todos os momentos em que aqui nos encontrarmos, refazendo o nosso espírito, a nossa mente, repondo as energias do nosso corpo físico, aumentando a nossa imunidade espiritual contra os maus pensamentos, combatendo os maus sentimentos e dessa forma também aumentando a nossa imunidade física diante de todas as intempéries que o planeta nos oferece como aprendizado. E assim, Senhor, com estes pensamentos voltados a Ti, rogamos a Tua permissão para iniciar a nossa noite de estudos de hoje. Que Jesus nos ampare a todos agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, após uma breve pausa, né, da semana passada, que foi a nossa semana espírita, acredito que muitos tenham acompanhado, se não todas, mas algumas das palestras ministradas durante toda a semana, e foi muito bom, né? Foi muito bom, graças a Deus. Estamos então de volta com os nossos estudos da noite de hoje. E nós escolhemos um tema que está no capítulo 25º, cujo título é Buscai e Achareis. Então Jesus falou assim para a gente, olha, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que recebe e todo o que procura encontra, e toda a porta que se bater se abrirá àquele que bate. Olha só, parece tão fácil, né?
É fácil não, parece tão simples, como de fato é muito simples. Nós é que às vezes nos complicamos quando não acreditamos que estamos emergidos nesse fluido cósmico, né? Nesse fluido universal que nos inunda e que é o elo e aonde se materializam todas os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos anseios. Nós somos parte desse fluido cósmico. Então, quando Jesus colocou dessa forma simples, pedi e vos será dado, né? Você pede e recebe. Buscai e achareis, aquilo que a gente busca, a gente encontra logo. Batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e o que procura encontra, e se abrirá aquele à porta que bate. De uma forma simples, porque Jesus, conhecedor de todas as leis divinas, imutáveis, ele já sabia de toda essa questão energética, vibratória, ao qual nós estamos vinculados e submetidos, no sentido de que tudo aquilo onde a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção, transforma-se em realidade. E que desde que eu me empenhe e eu me esforce e eu trabalhe, eu vou conseguir que aquilo realmente se materialize na minha vida, né? Então Jesus já era o conhecedor aí da metafísica, da física quântica, né? O que Kardec veio nos esclarecer profundamente no livro A Gênese sobre o fluido cósmico, que é através desse fluido que os nossos pensamentos tomam formas, os nossos sentimentos tomam formas, né? Se materializam. Emmanuel nos explica isso de uma forma muito detalhada no seu livro Pensamento e Vida, o quanto que realmente o nosso pensamento ele tem forma, o nosso sentimento igualmente tem forma, criando telas mentais, né, construções mentais através desse fluido cósmico. Então tudo aquilo que a gente põe nossa atenção, dedica o nosso trabalho, aquilo vai se materializar. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou seja, né, ele está falando aqui de Deus, né? Nos comparando, né, a Deus. O homem, nós aqui na nossa imperfeição não fazemos isso? O filho pede pão, a gente vai dar uma pedra? Não. Então Deus, da mesma forma para conosco. Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Aí a gente precisa interpretar, né, essas palavras do Cristo. Veja bem, quando Deus nos criou simples e ignorantes, nós iniciamos a nossa trajetória evolutiva desde um simples átomo, buscando percorrer a trajetória até a angelitude, né? Então nós estamos aí mais no início, ali vamos dizer que quase chegando à metade do nosso ciclo. Ainda temos uma etapa enorme ainda para sermos, né? Para a gente cumprir até chegarmos a essa condição de angelitude, espíritos felizes. Mas o fato é que nessa escala evolutiva, nessa trajetória evolutiva, quando a gente se torna seres humanos, quando aquele nosso irmão, né, aqueles nossos ancestrais levantam-se, ficamos bípedes, já não somos mais, não andamos mais sobre 4 patas, andamos sobre 2, são os nossos pés agora. A partir daquele momento, Deus nos presenteia e nos traz de graça para nós o nosso livre-arbítrio, a nossa razão.
Então nós somos livres. Nós somos livres para pedir, para desejar, para buscar, para correr de abrir qualquer porta que nós quisermos. E quando eu estava lendo isso, eu lembrava muito do nosso querido irmão Dedé, que ele falava sempre assim pra gente: Deus nunca fala não pra gente, nunca fala. A questão é que o que a gente está pedindo? Então, o que a gente pedir e colocar a nossa atenção é o que vai nos acontecer. Acontece que a gente se confunde muitas vezes. Então vamos esclarecer aqui. Qual que é a linguagem desse fluido cósmico do universo? Qual é a linguagem que ele entende? É a verbal? Quando eu digo, meu Deus, universo, eu quero prosperidade, eu quero paz, eu quero saúde, eu quero ter bons relacionamentos e etc, né? Tantas coisas que o ser humano necessita. Será que ele entende essa linguagem verbal, apenas falada? Ou a linguagem vibratória do que emana de dentro da gente, do que emana de dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos? Então, a bem da verdade, a linguagem do universo, do fluido cósmico, né? Que nos eleva a Deus, que faz com que Deus nos escute, é a linguagem da vibração. Então, às vezes, a minha boca pronuncia palavras e uma oração, mas o meu coração não vibra naquele sentido. Então, vamos exemplificar para ficar uma coisa mais clara. Às vezes, a gente quer muito... vamos falar de uma coisa material, né? Para ficar... que depois a gente vai tratar das questões espirituais e morais. Mas às vezes a gente quer muito, por exemplo, um bom emprego. Um emprego que nos sustente, que nos dê condição de ter uma vida digna. E eu peço sempre isso, meu Deus, eu quero um bom emprego. Mas enfim, esse emprego nem sempre chega. Ou quando chega, não é aquele emprego que eu tanto gostaria de ter. Mas aí, vamos olhar o que eu estou vibrando? Eu estou pedindo, mas muitas vezes eu estou numa vibração de reclamação, reclamando de tudo, reclamando de falta de tudo, né? Colocando defeito nas pessoas. Sou aquele trabalhador insatisfeito constantemente, que reclama de todos os patrões, que se sente sempre muito explorado quando vai trabalhar. Então veja bem, o universo ele vai percebendo, Deus percebe a nossa vibração e ele nos permite, através do nosso livre-arbítrio, que a nossa vibração está escolhendo isso, está clamando por isso, que a gente trace este caminho. Embora ele nos mande através de intuições, de pessoas bondosas que muitas vezes chegam e nos orientam, de circunstâncias que a gente vivencia, ele sempre manda seus recados, dizendo: meu filho, minha filha, agradeça o serviço que você tem, trabalhe de forma amorosa, né? Procure ser justo, procure a justiça, mas seja bondoso, seja justo primeiro consigo mesmo, honesto. Então Deus vai nos mandando essas dicas através de pessoas, de circunstâncias, de coisas que vão acontecendo. Mas a gente no nosso livre-arbítrio escolhe que não. Então a gente se revolta, fica indignado e passa a reclamar de tudo e muitas vezes, se sentindo muito explorado, passa a não dedicar o que era necessário dedicar para conquistar aquele emprego que a gente tanto gostaria, aquele trabalho que a gente tanto almeja. Às vezes eu não estudo o suficiente, não me especializo suficientemente, não me dedico com o afinco que deveria. Então, o universo vai me dar aquilo na medida do que eu estou esforçando. Na medida do que eu dou, do que eu ofereço, eu recebo em troca. Então veja bem, buscai e achareis, mas o que a gente busca? Verdadeiramente.
Pedi e obtereis, mas o que a gente pede emana para Deus, para esse fluido cósmico, verdadeiramente. E a gente realmente está se dedicando? Nós estamos realmente nos dedicando na conquista desses valores? Estamos realmente nos empenhando com afinco para receber essas bênçãos que a gente quer? O trabalho, os relacionamentos, a saúde, tantas coisas que nós necessitamos. Então nós temos que olhar esse lado para ver se realmente a gente está se dedicando o suficiente, está se empenhando o suficiente e o que a gente realmente está pedindo, o que a gente realmente está emanando para Deus, para o universo, não é verdade? Então não é da nossa boca, tá? A oração, o pedido não é o que sai da nossa boca, mas é o que emana das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Então, Jesus nos esclarece com essa parte e Kardec vem nos dizer o seguinte: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo do melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Então veja bem, o quanto é importante nesse buscar, nesse pedir, neste bater para a gente receber o trabalho, que é a nossa dedicação, o nosso afinco naquilo que a gente busca. Nós verificamos hoje no planeta Terra, na nossa grande casa-mãe, o quanto o planeta evoluiu nas questões intelectuais. O homem está aproveitando bastante a inteligência, esse atributo que Deus concedeu, né, à humanidade, aos seres humanos. A inteligência é um atributo do espírito. Então agora nós estamos vivendo um patamar onde a inteligência está extremamente assim, ó, no topo, como nunca visto. Nesses últimos 60, 70 anos, quantas coisas que se transformaram? Televisão, aparelhos celulares, computadores, né? Micro-ondas, aviões, automóveis, construções, tudo está extremamente evoluído e tudo continua evoluindo de uma forma muito rápida, né? Eu vejo muito isso por essas questões tecnológicas. Você hoje compra um celular top, o melhor, para daqui 15 dias, um mês no máximo, já tem outro. Assim com os computadores, com os carros, com os automóveis, né? Que hoje praticamente quase falam. Atuam já executam as tarefas através do comando de voz. Então, assim, a evolução através da inteligência é muito grande, porque o homem trabalhou, o homem se empenhou nisso, se dedicou, a humanidade se dedicou mesmo na busca desse crescimento, que faz parte da nossa evolução, faz parte. Só que como ele diz aqui, ó, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização.
Então agora, veja bem, com toda essa evolução, com todo esse despontar em tecnologias, em ciência, em medicina, né, abençoados, nos aparece aí este coronavírus que vai nos mostrando a nossa realidade espiritual, a nossa realidade moral. Através da presença deste vírus entre nós, nós estamos sendo colocados à prova. Por que estamos sendo colocados à prova? Né? Porque a gente vê que moralmente a gente está muito frágil ainda. Quando a gente precisa de cooperar, de abrir mão de certos benefícios nossos para fazer o bem para o nosso irmão, né? Eu preciso muitas vezes não frequentar agora, né? Neste atual momento, eu preciso não frequentar festas, eu preciso não estar em meio a aglomerações, eu necessito ficar mais quieto na minha casa, sair apenas para o trabalho. Então, assim, a gente tem tido que abrir mão de muitas liberdades nossas em prol de um bem maior, para que o vírus não acometa mais pessoas do que já estão acometidas e os desencarnes não sejam mais volumosos do que já estão sendo. Mas nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, das nossas liberdades, né? Quantos que a gente vê que não estão seguindo nem as leis dos homens ainda, não é verdade? Quando dizem para a gente não fazer tudo isso que a gente disse antes, quantos estão indo em festas, se aglomerando, cada um com as suas justificativas, com as suas explicações, mas não conseguindo se adequar dentro de uma organização do homem, das leis humanas, para que as coisas não saiam do controle. Então, realmente esse vírus veio nos colocar à prova do quanto que realmente a gente se preocupa e ama com o nosso próximo. Quanto que eu estou disposto a abrir mão de mim em benefício do meu próximo. De outro lado, com a questão de termos que ficar mais em casa, né? Porque não podemos estar saindo a todo instante. Então a gente sai menos, convive mais com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos pais, com os nossos filhos, os nossos familiares. Nós estamos convivendo mais, né? A situação está nos impondo isso. Quantos relacionamentos estão sendo provados? Porque a gente agora precisa dividir o espaço, dividir as ideias, né? Melhorar temperamentos para ter uma convivência melhor. Então, assim, já surgem várias pesquisas, né? Nos dizendo de quantas separações ocorreram, que aumentaram, separações conjugais, quanto que o número de violência doméstica aumentou, né? Principalmente do homem para com a mulher, dos pais para com os filhos, para com os idosos. Por quê? Porque é o momento onde a gente está sendo provado quem realmente nós somos. Eu sou a Adriana, que se mostra lá na casa espírita, lá no trabalho. Quem eu sou de verdade? Aí dentro de casa tem aparecido o meu verdadeiro eu. E o quanto que a gente está disposto a pagar o preço para se melhorar e para mudar o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, em prol, em benefício dos nossos familiares. Então agora é a hora do nosso crescimento espiritual aflorar. O intelectual, ele está, a mil, não para mais, com as bênçãos de Deus, porque é através dessa inteligência, desse intelecto, né, desenvolvido, das conquistas materiais que o espírito conseguiu aqui nesse planeta, é que nós estamos tendo acesso agora a medicamentos, a vacinas, de uma forma muito rápida, coisa que no passado demoraria muito mais tempo. E a gente teve de uma forma mais rápida e mais segura muitas vezes. Mas a hora agora é o crescimento moral e espiritual. E aí, buscai e achareis,
quantos de nós estamos dispostos a buscar o melhor que há em nós? Porque para lapidar essa pedra bruta que somos nós, com os nossos temperamentos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, quanto realmente eu estou disposto a me empenhar, a trabalhar para que eu progrida como ser humano, como espírito, como alguém que participa de algo maior. Não é verdade? Essa é a grande questão que nos acomete hoje. É muito fácil nós sermos bondosos, educados, caridosos com os outros. É muito fácil. Chega a ser divertido, não é verdade? A gente veste uma roupagem e parece que a gente está atuando numa grande peça de teatro. Então, lá na casa espírita, lá no meu trabalho, na via pública, né, em sociedade, eu visto essa roupa e me aparento como uma pessoa muito educada, muito bondosa, muito caridosa, mas às vezes com as pessoas mais próximas, aonde eu me mostro como eu sou mesmo, eu sou aquela pessoa dificílima de conviver. Aí meu orgulho se aflora, né? É tipo Big Brother, não é verdade? Lá no Big Brother as pessoas não entram lá naquele programa, particularmente eu não gosto muito, mas eu acho que ele cabe aqui neste exemplo. As pessoas adentram àquela casa, no início elas até conseguem, né, aparentar, mas ao longo do tempo parece que vão se acostumando com as câmeras e até se esquecendo delas e começam a se mostrar como verdadeiramente são. E assim somos nós. Quem realmente nos conhece é quem convive conosco. Seja em casa, no trabalho, no templo religioso, quando convivemos mais intimamente, e aí nós realmente nos mostramos como nós somos. Quanto nós estamos dispostos a trabalhar e a nos empenhar para nos transformarmos? Essa é a questão. Então, às vezes eu estou reclamando da minha vida, não estou satisfeita com os meus relacionamentos, não estou satisfeita com o rumo que a minha atual existência está tomando, né? Mas eu não estou colocando o empenho necessário para me transformar, para me modificar como ser humano, como ser espiritual, tornando-me uma pessoa melhor, né? Um espírito melhor, mais bondoso, mais generoso, mais misericordioso, sem julgamentos, com mais fé, acreditando mais, confiando mais em Deus. A gente vê que muitas vezes a gente lê muito, estuda muito, participa de todas as lives, né? Participa de todos os cursos. O espírita é muito estudioso, né, gente? A gente está aí sempre participando de tudo. E conta e compartilha, o que é muito bom, mas às vezes estamos distantes de Deus. A gente não percebe Deus. Sabe como é que espíritos imperfeitos percebem Deus? Sentindo, a gente sente Deus. A nossa precariedade ainda, a nossa ignorância não nos permite que a gente veja, que a gente o entenda como ele realmente é. Então, o que ele nos proporciona é o sentimento. Então, a gente sente Deus. A gente sente Deus na nossa vida. A gente sente Deus nos nossos momentos. A gente tem um relacionamento íntimo com Deus, mas e quantos de nós, espíritas, tão estudiosos, muitas vezes estamos distantes de Deus? Vamos desenvolvendo muito o nosso intelecto, a nossa inteligência e vamos esquecendo dos nossos sentimentos. E a mudança moral do espírito, ele passa necessariamente, obrigatoriamente pelo sentimento. Uma coisa é eu saber que eu preciso e que é melhor para mim como espírito eu ser mais paciente, eu ser mais generosa, eu perdoar mais, né? Eu não emitir tantos julgamentos, ter um olhar mais... Uma coisa é eu saber,
porque eu leio, eu estudo, eu participo das lives, dos encontros, eu sei, a gente escuta isso o tempo inteiro. Outra coisa é fazer a ligação do que está aqui na nossa mente, no nosso cérebro, com o nosso coração. E a gente só muda quando o nosso coração entende, aceita e vivencia isso. Quanto que eu estou disposta a pagar, a me empenhar, a trabalhar e me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. E com isto, eu plasmar nesse fluido cósmico a vida que eu tanto almejo. Uma vida de mais paz, uma vida de mais saúde, uma vida sem tantos embates, sem tantas brigas, discussões, tantas preocupações. Quanto que eu estou disposta a realmente bater nessa porta e criar circunstâncias para que essa porta se abra e eu possa realmente viver essa vida que eu tanto quero. Vamos terminar com Kardec nos dizendo assim: sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Este é o sentido destas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, meus amigos, busquemos sinceramente a nossa transformação moral. Peçamos sinceramente, com sentimento, que Deus e os nossos amigos espirituais nos deem força para vencermos o mal que há dentro de nós, que vive aprisionado aqui dentro da gente. Muitas vezes esses sentimentos que a gente quer esconder, quer sufocar. Não vamos sufocar. Vamos resolvê-los. Vamos vê-los, percebê-los. Vamos admitir que sentimos isso ou aquilo, por pior que seja o sentimento, para que eles possam ser resolvidos, limpos. Isso é realmente se empenhar sinceramente. Não vamos fazer de conta, não vamos nos contentar com aparências, porque a aparência não nos dá consciência tranquila. A aparência não nos dá uma vida em paz. A aparência não nos dá a paz de consciência. Ela até às vezes nos satisfaz momentaneamente, mas passa muito rápido, porque não é efetivo, não tem substância. Então nos empenhemos, nos dediquemos com amor, com afinco, com muito trabalho, em prol do nosso progresso, do nosso crescimento moral e espiritual. Esse é o nosso verdadeiro propósito. É para isso que a gente veio aqui. É só nos capacitando dessa forma, com a nossa reforma íntima, com a nossa melhora sincera e verdadeira, é que nós realmente seremos bons trabalhadores na seara do Cristo. Com isso, eu quero agradecer amorosamente a atenção de todos vocês nesta noite. E que possamos, com essas palavras do Mestre amado, no nosso Evangelho, clarear nossas mentes, abrandar nossos corações, e que essas palavras sejam luz no nosso caminho, muitas vezes um caminho tão difícil, tão pedregoso e tão escuro. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine a todos e que possamos estar sempre aqui com Ele, confiantes que somos capazes e que Jesus não nos abandona, Ele nos aguarda.
Que assim seja. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Até breve.